Olá e seja bem-vindo a mais um 3 minutos à terça, aquele teu pequeno guilty pleasure que tu ouves quando vais no carro a chegar a casa ou então quando tu esperas que vá toda a gente deitar-se. Não te preocupes, eu não conto a ninguém. O tema de hoje é overtraining. Exatamente, overtraining. Tu já ouviste falar isto, com certeza, se praticas ciclismo, ou se vieste ter aqui, estás à procura de uma breve explicação. Eu vou utilizar os 3 minutos do 3 minutos à terça para tentar abordar de forma simples e clara o que é o overtraining e como e quando é que tu estás nele. Temos tema para hoje. O overtraining é mais um daqueles casos de estudo de conversas de café. Fala-se muito mais do que algum dia se irá compreender sobre o tema. Eu aqui há dias ouvia numa dessas ditas conversas de café, na verdade foi à porta de uma loja de ciclismo, acho que estou a entrar em overtraining. Confunde-se frequentemente overtraining com fadiga. Não és capaz de colocar, mas eu já pesquisei na net e lá diz que fadiga é overtraining. Mais ou menos, não. Uma definição muito simples de overtraining é quando a carga é excessiva ao ponto de superar a capacidade de recuperação e de regeneração do próprio corpo. Isto, desenvolver treinos desta forma sistemática ao longo de semanas, leva a que o corpo entre num processo em que simplesmente não consegue recuperar. Paras uma semana, ele não recupera. Para 2 semanas, não recupera. O processo de overtraining leva, na maior parte dos casos, a uma interrupção na prática da atividade esportiva de longas semanas e só o descanso não vai lá. Às vezes é preciso, muitas vezes é preciso alguma ajuda profissional. Pode ser o caso de intervenções médicas, nutricionistas ou técnicos de saúde e exercício físico. Mas identificar o que é ou o que não é overtraining é que pode às vezes ser confuso. E por isso, os praticantes de lazer confundem muitas vezes a simples fadiga com o dito processo de overtraining. Se tu te sentes cansado, estás de alguma forma fatigado, experimenta parar 2 ou 3 dias com o ritmo de treino que levas, procura um técnico de exercício físico para perceber se estás ou não estás a trabalhar de acordo com aquilo que tu podes e lembra-te que se tu fores praticante, desportivo, amador, tu ainda tens uma atividade profissional, que isso também está incluído no teu dispêndio de energia. E nós hoje queremos pedalar mais do que aquilo que nós na verdade podemos, sem fazer os devidos cálculos, sem fazer a devida prevenção para nós termos capacidade para essa prática. E o que acontece é que ao fim de algum tempo sentimos cansados, sentimos fatigados. Só que se nós soubermos parar durante uma semana e comermos bem, e atenção que quando eu digo comer bem, é comer de acordo com o teu corpo e com o teu nível de atividade desportiva, porque comer bem não é só comer alface e legumes, é preciso perceber se estás a comer com a quantidade energética que o teu corpo necessita para desenvolver a tua atividade diária. Se nós tivermos este processo em conta, ao fim de uma semana, 2 semanas, estás outra vez disponível para praticar a tua atividade física com toda a tua capacidade. Já quando nós estamos num processo de overtraining, não é assim que funciona. Eu já tive acesso, quer por literatura científica, quer por casos que conheci pessoalmente, casos de overtraining. E uma coisa muito curiosa que eu gostava de salientar aqui é que nos casos de overtraining que eu estudei e nos casos de overtraining a que eu tive acesso, o praticante ou o atleta não atribuía aquilo que ele estava a sentir, ao problema que ele estava a ter, não atribuía isso à prática desportiva, porque ele continuava psicologicamente e fisicamente, achava ele, disponível para o exercício. Efetivamente sentia-se ligeiramente cansado, sentia que a fadiga vinha um pouco mais cedo, sentia que estava a perder capacidade explosiva, mas como continuava com vontade de treinar, e o treino ele achava que até estava a render, ele achava que andava cansado por causa do problema que estava a ter, e só depois de muita análise é que se percebeu que o problema que ele estava a ter estava em origem na atividade desportiva em excesso. Os casos que eu menciono, não vou referir nomes, mas alguns deles chegou-se a ponderar situações de vida ou de morte. Um desses casos chegou-se mesmo a pensar que era uma doença oncológica séria, como são todas as doenças oncológicas. Ao fim de alguns estudos é que se compreendeu que overtraining foi exercício a mais. Agora não há nada a fazer, é
parar por completo. Isto é o verdadeiro overtraining. Uma questão que me colocam com alguma frequência é se existe uma fórmula, um número, uma forma de entender se estamos a chegar ao overtraining ou não. À data de hoje, tanto quanto eu saiba, não existe um número, não existe uma fórmula matemática para perceber se tu estás a chegar a um nível de overtraining ou não. Até porque se houvesse, seria fabuloso. No caso dos atletas de alta competição, nós andamos sempre a puxar o limite. Cada indivíduo é um universo em si e cada indivíduo tem capacidade de recuperar de forma diferente. Até porque a própria capacidade de recuperação é ela treinável. O corpo aprende a recuperar-se com mais rapidez, com mais eficiência. E, portanto, nos atletas de alta competição estamos a tentar sempre ir um pouco mais além, E não existe esse valor do perceber se estamos a entrar ou se não estamos a entrar em overtraining. Infelizmente, ou estamos ou não estamos. Se estás, por exemplo, cansado, sempre cansado e por muito que pares de treinar, o cansaço não vai. Se começa a ter problemas de saúde, às vezes até simples, como constantemente com alergias, constantemente constipado, constantemente com infecções respiratórias e acabas de recuperar, voltas à bicicleta e voltas mas ao mesmo problema, pode ser que já estejas numa fase de overtraining. Mas é claro que isto tem que ser sempre clinicamente diagnosticado. É importante saber parar, é importante dividir aqui aquilo que eu chamo o trigo do joio, como diz a boa língua portuguesa. Desporto de alta competição não é saúde. Já os praticantes de lazer praticam e devem pensar no desporto como uma forma de ganhar saúde e não de a perder. Isto é tudo por hoje. Eu espero ter ajudado aqui a esclarecer algumas coisas no que diz respeito ao overtraining. Não te esqueças, eu volto no próximo vídeo e, entretanto, like, subscreve e deixa o teu comentário se eu não fui suficientemente explícito para ver se eu consigo ajudar-te mais alguma coisa e vemo-nos no próximo vídeo.